Em 1997, 3 anos após a conquista nos Estados Unidos, a seleção brasileira vivia uma transição dourada. O time, sob o comando do velho Lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo, preparava-se para defender seu título na França em 1998, e o mundo do futebol aguardava com uma expectativa a formação daquela que prometia ser a maior dupla de ataque da história. De um lado, o rei que retornava ao seu trono, Romário de Souza Faria. Aos 31 anos, o herói indiscutível de 1994 voltava à seleção após um período de ausência. Ele era o gênio consagrado, o mestre da grande área, o dono de uma inteligência espacial e de uma capacidade de finalização que beiravam o sobrenatural. Do outro lado, o herdeiro do império, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, um jovem de 20 anos que, em 1994, era apenas um reserva adolescente que assistiu ao show de Romário do banco. Agora, ele era o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996 e seria novamente em 1997. Uma força da natureza que redefinia a posição de atacante com uma combinação inédita de velocidade, força e técnica refinada. A união desses dois mundos gerou uma onda de euforia. A imprensa esportiva, liderada por edições históricas da revista Placar, tratava a dupla Rorrô não como uma possibilidade, mas como um destino. A capa de abril de 1997 os estampava com a manchete "Feitos um para o outro", capturando o sentimento nacional. O imaginário popular foi alimentado por campanhas publicitárias icônicas, como o famoso comercial da Nike no aeroporto, que os posicionava como os donos do mundo. A expectativa não era apenas por gols, era por uma sinfonia, por uma parceria que pudesse rivalizar com a mítica união de Pelé e Garrincha. No meio desses dois titãs, Zagallo tinha a missão de reger a orquestra. Ele precisava não apenas encaixar taticamente os dois gênios, mas também gerenciar os egos, a pressão e a responsabilidade de comandar uma seleção que não era apenas favorita, era uma certeza de espetáculo. O ano de 1997 seria o palco exclusivo dessa grande ópera. Seria o único ano em que o mundo viria a convergência perfeita do rei em seu auge e do fenômeno em sua plenitude física. Um ano de glória, de títulos e de um futebol avassalador, que, ao final, deixaria um gosto agridoce e uma melancolia eterna sobre o que poderia ter sido. A cortina se abriu em 26 de fevereiro de 1997, no estádio Serra Dourada, Goiânia. A partida contra a Polônia não era apenas um amistoso, era um evento histórico. Pela primeira vez, Ronaldo e Romário, o fenômeno e o baixinho, iniciavam um jogo juntos pela seleção brasileira. A atmosfera era elétrica e a resposta em campo foi imediata. O Brasil venceu por 4-2, com 2 gols de Ronaldo e 2 de Giovani, mas o placar foi um mero detalhe. O que ficou gravado na memória foi a química instantânea da dupla. Romário, em seu retorno triunfal, brindou a torcida com lances de pura genialidade, incluindo um passe de letra que deixou Ronaldo em condições de marcar, um gesto que simbolizava a passagem de bastão e a cumplicidade entre os dois craques. A sintonia fina continuou nos meses seguintes. Em 2 de abril, em Brasília, o Brasil atropelou o Chile por 4-0, em uma exibição de poder de fogo absoluto da dupla. Foi a demonstração perfeita de sua sinergia. 2 gols para Ronaldo, 2 gols para Romário, com o fenômeno inclusive dando uma assistência para o baixinho. Menos de um mês depois, em 30 de maio, em Miami, foi a vez de Romário dar seu show particular. Contra o México, em outra vitória por 4-0, ele marcou um hat-trick, uma aula magna de posicionamento e finalização, provando que ainda era o rei soberano da pequena área, enquanto Ronaldo, com uma assistência, atuava como o parceiro ideal. Em meio à euforia, um alerta soou em 30 de maio em Oslo. A Noruega, um adversário historicamente indigesto, impôs uma dura derrota ao Brasil, por 4-2. Mesmo com a dupla Rorrô em campo e marcando, Romário e Djalminha fizeram os gols brasileiros, mas a defesa foi exposta repetidamente, principalmente pelo atacante Torre André Fló. A derrota foi um choque de realidade, mostrando que o talento ofensivo, por si só, não garantia a invencibilidade.
e acendeu as primeiras críticas mais sérias ao sistema tático de Zagallo, principalmente na instabilidade da defesa. Aldair ainda demonstrava a segurança padrão de sempre. Márcio Santos foi poucas vezes chamado, e o que se viu foram mais de 30 zagueiros chamados por Zagallo nos 3 anos pós-tetra. O primeiro teste valendo 3 pontos viria no Torneio da França, em junho. O torneio, que reunia Brasil, França, Itália e Inglaterra, era o teste de fogo definitivo antes da Copa América. Na estreia, em 3 de junho, em Lyon, o Brasil empatou em 1-1 com os anfitriões. O jogo ficou imortalizado, não pelo resultado, mas pelo gol antológico de Roberto Carlos, uma cobrança de falta que desafiou as leis da física e correu o mundo. 5 dias depois, no mesmo estádio, um confronto épico contra a Itália. O empate em 3-3 foi um dos melhores jogos do ano, uma batalha de gigantes. A Itália, com um jovem Alessandro Del Piero inspirado, chegou a abrir uma vantagem confortável de 3-1. Mas o Brasil, mostrando um poder de reação impressionante, buscou o empate com gols de Ronaldo e Romário nos 20 minutos finais. O jogo evidenciou a dualidade da equipe. Um ataque capaz de reverter qualquer placar e uma defesa que ainda concedia muitos espaços. Para fechar o torneio, em 10 de junho, em Paris, uma vitória tática por 1-0 contra a Inglaterra, que acabaria campeando o torneio. O gol da vitória foi marcado por ele, Romário, em mais um lance de pura genialidade e oportunismo. O Brasil terminou como vice-campeão, mas com a sensação de que, nos momentos decisivos, seus craques resolviam. Com a bagagem cheia de gols, algumas dúvidas defensivas e a certeza de um ataque demolidor, a seleção brasileira desembarcou na Bolívia para a Copa América de 1997. O desafio era imenso: conquistar o título pela primeira vez fora de casa, superando adversários tradicionais e o maior de todos os obstáculos, a altitude. Sediado em Santa Cruz de la Sierra, a uma altitude mais amena, o Grupo C foi dominado pelo Brasil. A estreia, em 13 de junho, foi um cartão de visita avassalador. 5-0 na Costa Rica. Os gols de Djalminha, Ronaldo 2 vezes, Romário e um gol contra de Gonzalez mostraram a variedade de armas da equipe. O segundo jogo, em 16 de junho, foi o teste mais duro da primeira fase. O México, sempre um adversário competitivo, vendeu caro a derrota. Em um dos melhores jogos do torneio, o Brasil precisou de muita resiliência para virar o placar e vencer por 3-2, com gols de Aldair, Leonardo e um gol contra acreditado a Romero. A vitória solidificou o espírito de luta da equipe. Para fechar o grupo, em 19 de junho, uma vitória controlada por 2-0 na Colômbia, com gols do capitão Dunga e do animal Edmundo, garantindo a primeira colocação com 100% de aproveitamento. Nas quartas de final, em 22 de junho, o adversário era o Paraguai. Em noite inspirada, Ronaldo Fenômeno tomou para si a responsabilidade e, com 2 gols, decidiu a partida. 2-0 para o Brasil. A vaga para a semifinal estava garantida. O que se viu na semifinal, em 26 de junho, contra o Peru, entrou para a história. Foi uma performance de aniquilação, um rolo compressor que não tomou conhecimento do adversário. O placar de 7-0 foi, na época, a maior goleada em uma fase de mata-mata na história da Copa América, um feito de domínio absoluto. Denilson, Flávio Conceição, Djalminha, Leonardo 2 vezes e Romário 2 vezes construíram um massacre. A exibição foi tão perfeita que parecia um time de outro planeta. Contudo, em meio à glória, uma semente de discórdia foi plantada. Durante a partida, Romário sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. O incidente, aparentemente trivial, seria anos mais tarde resgatado por Zagallo em uma polêmica declaração. O treinador afirmou ter a convicção de que o baixinho forjou a lesão na Copa América de 1997, um episódio que revela a desconfiança já existente e que seria um presságio sombrio do que aconteceria em 1998. A decisão, em 29 de junho, no estádio Hernando Siles, em La Paz, era o desafio supremo. Sem Romário, o Brasil enfrentaria a anfitriã, Bolívia, empurrada por uma torcida fanática e principalmente pelos efeitos devastadores da altitude sobre os adversários. O Zagallo montou uma estratégia inteligente, orientando o time a tocar a bola,
com passes curtos, para evitar o desgaste físico excessivo. Edmundo, o substituto de Romário, abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. A Bolívia, valente, empatou com Ervin Sanches no final da primeira etapa. O segundo tempo foi uma batalha de superação. E foi aí que a classe e o preparo físico superior dos craques brasileiros fizeram a diferença. Aos 34 minutos, Ronaldo, em um lance de pura explosão, marcou o segundo gol. No apagar das luzes, aos 45, Zé Roberto, incansável, selou a vitória por 3-1. O apito final não trouxe apenas o troféu, trouxe a catarse. Em sua entrevista pós-jogo, Zagallo, com o rosto transfigurado pela emoção e pela raiva, soltou o verbo em um desabafo que se tornou um dos momentos mais icônicos do futebol brasileiro. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Era uma resposta direta e visceral aos críticos da imprensa, que duvidaram de seu trabalho. Naquele dia, o Brasil não apenas conquistou a América pela primeira vez fora de seus domínios. Zagallo reconquistou sua autoridade inquestionável. Após a conquista da Copa América e antes do desafio da Copa das Confederações, a seleção realizou uma série de 6 amistosos para manter o ritmo e testar o elenco. Os resultados foram consistentemente positivos, com vitória sobre Coreia do Sul, 2-1 em Seul, gols de Ronaldo e Sonny Anderson, Japão, 3-0 em Osaka, com 2 de Flávio Conceição e 1 de Júnior Baiano, Equador, 4-2 em Salvador, com 2 gols de Dodô, 1 de Denilson e outro de Emerson, Marrocos, 2-0 em Belém, com 2 gols de Denilson, País de Gales, 3-0 em Brasília, com gols de Zinho, Rivaldo e Rodrigo Fabri. Como podemos ver por essa lista de amistosos, a safra de atacantes do Brasil nos anos 90 é incomparável. Mesmo assim, para a Copa das Confederações, Zagallo ainda trouxe de volta Bebeto, que não era convocado desde 1996. Se a Copa América foi a prova de força e superação, a Copa das Confederações de 1997, disputada na Arábia Saudita em dezembro de 97, foi a coroação artística. Foi o palco onde a dupla Ronaldo e Romário atingiu seu apogeu, culminando em uma das atuações mais dominantes e memoráveis da história da seleção brasileira. Pouco antes do início da Copa das Confederações, o Brasil ainda derrotou a África do Sul por 2-1 na volta da dupla Romário e Bebeto, com cada um deles marcando um gol. Esse amistoso foi uma dose de nostalgia de quem sentia saudades da dupla tetracampeã. A campanha em Riad começou de forma sólida. Em 12 de dezembro, o Brasil venceu a anfitriã Arábia Saudita por 3-0, com 2 gols de Romário e 1 de César Sampaio, mostrando que a dupla de ataque chegava afiada. O segundo jogo, porém, trouxe uma surpresa. Em 14 de dezembro, a equipe não conseguiu furar o bloqueio da Austrália, e a partida terminou em um frustrante 0-0. Os australianos, com um time físico e bem organizado, mostraram que poderiam ser um adversário complicado, um fato que ganharia importância mais tarde. Para garantir a classificação, o Brasil enfrentou novamente o México em 16 de dezembro. E mais uma vez foi um jogo duro. A vitória por 3-2, com gols de Romário, Denilson e Júnior Baiano, exigiu garra e poder de virada, reafirmando a capacidade do time de superar momentos de adversidade. Na semifinal, em 19 de dezembro, o desafio era contra a respeitada República Tcheca, vice-campeã da Euro 96. O Brasil não deu chances para o azar. Em uma atuação clínica e controlada, a dupla Rorô resolveu o jogo. Romário abriu o placar e Ronaldo fechou a conta, 2-0. A vaga para a final estava carimbada, e o adversário seria a mesma Austrália que havia assegurado o empate na fase de grupos. O dia 21 de dezembro de 1997, no estádio Rei Fahad, na Arábia Saudita, está gravado em ouro na história do futebol. A final contra a Austrália foi uma obra-prima, a performance definitiva da dupla Rorô. O Brasil dos carecas entrou em campo para uma vingança artística. O que se viu foi uma sinfonia de futebol ofensivo, uma atuação avassaladora e explosiva. A sintonia entre os dois atacantes era telepática. Cada movimento de um era complementado pelo outro. O resultado foi uma demolição impiedosa. O placar de 6-0 foi construído de forma poética e simétrica. Um hat-trick para Ronaldo, um hat-trick para Romário. Foi a validação final do sonho Rorô, a prova incontestável de que, juntos, eles eram a força mais temível do futebol mundial.
Aquele jogo não apenas garantiu o segundo título importante do ano, ele cristalizou a imagem de um time invencível e elevou a expectativa para a Copa de 1998 a um patamar estratosférico. O sucesso avassalador da parceria entre Ronaldo e Romário em 1997 não foi um mero acaso do destino que uniu dois craques. Foi o resultado de uma complementaridade tática perfeita, uma fusão de estilos que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça mortal para as defesas adversárias.